Bom, quero cumprimentar, dar as boas-vindas a todas e todos os presentes. Bem-vindos os que já são os nossos discentes, os que estão em fase de seleção e em breve ingressarão no programa. Bem-vindos aos docentes, aos estudantes da graduação, técnicas, técnicos, e a todos que vieram prestigiar nossa aula inaugural com a professora Beth Lopes, que temos a alegria de contar como professora visitante do PPG 100 pelos próximos 12 meses. E diante de tanta apreensão, incertezas e inestimáveis perdas, né, principalmente humanas, mas também econômicas, afetivas, éticas e de direitos que temos vivido, eu acredito que é um respiro que a gente possa retomar nossos encontros letivos após esses 5 meses de uma suspensão difícil, frustrante, mas tão necessária. E eu espero que esses encontros possam ser de crescimento intelectual e humano, e que possam mover afetos alegres, saúde, inventividade. Infelizmente, o nosso contexto hoje não está muito diferente daquele que levou a essa interrupção há cerca de 5 meses, tendo inclusive piorado em muitos aspectos. Mas eu considero que a administração da Universidade de Brasília, na figura da professora Márcia Abraão e sua equipe, em conjunto com as unidades acadêmicas e a contribuição dos discentes, eu acredito que a gente conseguiu construir de um modo democrático, coletivo, uma condição minimamente responsável para que os trabalhos dessa volta remota impliquem um mínimo de novas perdas, para que a gente possa seguir adiante sem que ninguém fique para trás. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar as nossas queridas Beth e Dinha, que vão conduzir os trabalhos dessa tarde, e a quem eu agradeço muito a parceria. Começando pela nossa professora visitante, Beth Lopes. Primeiro, também, antes de apresentar a professora, eu queria pedir que a gente mantivesse os microfones e os vídeos desligados, por enquanto, para que a gente possa organizar melhor, e aí, no momento que a gente abrir para o debate, a gente abre vídeos e microfones, eu acho que assim a gente flui melhor aqui nesse momento. Então, professora Beth Lopes, Elizabeth Silva Lopes, é diretora teatral, pesquisadora, professora aposentada da graduação e vinculada como sênior da pós-graduação em artes cênicas da Universidade de São Paulo. Entre as suas atividades acadêmicas recentes, destaca-se a de coordenadora do programa de pós-graduação em artes cênicas entre 2013 e 2018, período em que promoveu inúmeros intercâmbios entre alunos e professores com universidades nacionais e internacionais. Também atuou como vice-diretora do TUSP entre 2015 e 2018, colaborando com a curadoria e produção da Bienal de Teatro do TUSP, além de editar a revista Parte 21 do mesmo setor, em torno do tema performance. Pesquisadora associada ao CNPq-CAPES e à FAPESP, desenvolve estudos e publica artigos e livros acadêmicos centrados no teatro brasileiro, corporeidade, bufonaria, memória e performance. Foi professora visitante do Departamento de Performance Studies da NYU, tendo como supervisor Richard Schechner. É filiada e integrante da diretoria do Hemispheric Institute of Performance and Politics, da NYU, e do International Federation for Theatre Research, IFTR. Com essas associações, organizou e coordenou na USP o 8º encontro do Instituto Hemisférico de Performance e Política, em 2013, e o IFTR Conference, em 2017. Como encenadora, desenvolve desde o final dos anos 80 a sua pesquisa artística com a Companhia de Teatro em Quadrinhos, ou como convidada de grupos teatrais e com os alunos do curso de Artes Cênicas. Realizou mais de 40 espetáculos e performances desde os anos 90, os quais tem sido reconhecida e recebido prêmios como encenadora. Prêmio Shell, SESI, Coca-Cola Panamco, Festival de Cultura Inglesa de São Paulo. E a Adriana Lodge, a Dinha, é artista docente, pesquisadora, diretora de teatro, atriz de teatro e cinema há mais de 30 anos, apaixonada por processos coletivos que partem da invenção de novos mundos. Vou pedir novamente para desligarem os microfones. Trabalha com teatro, cinema e educação, com ênfase na formação de atores, mídias pedagógicas e projetos que fundem arte e educação. É doutoranda em artes cênicas pela UNB, sob orientação da professora Roberta Matsumoto, e pesquisa poéticas e pedagogias inventivas a partir do hibridismo de linguagens. Mestre em artes, licenciado em educação artística e bacharel em interpretação teatral pela UNB. Por 13 anos, desenvolveu o projeto gratuito de formação de atores no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, por meio da oficina Teatrando Montagem, financiada pelas Secretarias de Educação e de Cultura do Distrito Federal.
Concursada da Secretaria de Educação do DF desde 2000, atuou como gerente de produção e difusão de mídias pedagógicas entre 2017 e 2019, implementando a política de educação audiovisual para a educação básica. E por 4 anos foi professora de teatro na Faculdade de Artes do Cina de Moraes. Coordenou por 8 anos as atividades formativas do Festival Internacional de Teatro de Brasília, Cena Contemporânea. Então, peço novamente para que a gente mantenha as câmeras e microfones desligados por enquanto. Eu vou pedir também que, ao longo da conversa, a gente vai ouvir a professora Beth Lopes, inicialmente, depois a Dinha entra para fazer uma mediação e uma provocação também. E eu peço que vocês vão colocando inquietações, considerações, perguntas no chat, para que a gente vá também compilando, a Dinha vai fazer essa compilação, e depois vai trazer essas questões aos pouquinhos aí no processo. Então é isso, eu desejo novamente que o nosso semestre, tão atípico, né, embora esteja soando um bocado distópico, que ele possa ser justamente o contrário disso, que ele possa ser experimentado de um modo ético, colaborativo, afetivo, quanto pudermos. Eu acho que esse é um momento da gente se fortalecer mutuamente, de estar junto, enfim, de seguir, né, apesar de tantas dificuldades. Então, é isso, passo a palavra para a professora Beth Lopes, e espero que a gente tenha uma ótima tarde. Obrigada, Beth, bem-vindíssima. Obrigada. Bom, salve, salve, brava gente! Aqui estamos nós, né? Antes de começar, também eu gostaria de demonstrar meus sinceros sentimentos a todos que perderam seus familiares para a Covid-19. Na hora que a Alice estava falando, eu tirei microfone e vídeo e não ouvi tudo que ela falou, porque sumiu aqui. Então, se eu repetir alguma coisa que a Alice já falou, me desculpem, né? Então, eu gostaria primeiro de começar por alguns agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse lugar de professor visitante em um tempo tão adverso. Agradecer a oportunidade de falar aqui e hoje iniciar uma série de encontros propostos para integrar as atividades do Após Explorações. Eu queria agradecer ainda os direcionamentos preciosos da coordenadora Alice Stefânia, extensivo aos colegas do departamento e programa, e das doutorandas Adriana Lodi e Ada Almeida, que vocês devem conhecer, além da Alessandra Montagnier, que é minha supervisanda de pós-doc na USP, e que se junta a nós para poder colaborar nesse projeto, né? Eu queria agradecer ainda a simpatia e a receptividade com que fui recebida no programa, o que me toca profundamente e me faz trazer algo em retribuição neste encontro de hoje. Eu espero, evidentemente, atender às expectativas, as minhas e as de vocês e de outros, já que é uma oportunidade única de trocas acadêmicas e artísticas em âmbito nacional. Eu já fiz duas vezes, fui professor visitante, uma vez na Universidade em Santa Maria e outra nos Estados Unidos. E a primeira vez num programa de pós-graduação em que eu vou atuar, fazer parte durante um ano. Então, é com muita alegria que eu entro nessa vida de vocês, e eu considero também um grande privilégio participar desse programa, que é um programa jovem, né? É um programa que eu saiba tem pouco tempo, mas já demonstra, né? Um elenco de professores e estudantes cheios de qualidade e potência, porque eu já participei de alguns encontros, algumas reuniões, e pude ver, né, a potencialidade desse programa, e quero dizer ainda mais, quero dizer que me sinto totalmente em sintonia com as propostas e investigações do programa, e por isso eu espero poder colaborar com a minha fala de hoje, que eu chamei de Artes Cênicas, Constelações de Corpos, Afetos e Memórias. Um nome bastante expressivo, que tem a intenção não só de falar da minha pesquisa, mas também de falar de algumas questões que eu acho que hoje são
importantes de serem tocadas. Então, eu, neste primeiro momento, gostaria de propor uma reflexão sobre alguma dessas questões que me interessam no campo da prática, da produção e da pesquisa em artes cênicas. E para isso eu elegi alguns problemas, sobre os quais eu quero tratar hoje com vocês. Problema, no melhor sentido, claro, né? São questões que venho trabalhando e trouxe para compartilharmos. Então, a primeira questão que eu gostaria de falar é pensar um pouco sobre o papel da universidade, não só neste momento de pandemia, mas também com a inclusão do ensino remoto, que a gente sabe que é polêmico, né? Eu gostaria de pensar com vocês como a universidade vem olhando para a formação, para a produção e a transmissão da arte e cultura que são produzidas na universidade nesses tempos de crise e de pressão política. Num segundo momento, eu gostaria de problematizar a própria pesquisa em artes cênicas, né? Esse campo guarda-chuva, né? Que inclui teatro, performance, dança, artes visuais, as artes presenciais, as artes performativas, né? Quando elas são vivas e presentes diante do espectador. Então, eu gostaria de questionar um pouco o campo da pesquisa, no sentido em que cada um de nós, na verdade, ainda escolhe um setor desses para trabalhar, né? Ou a performance, ou o teatro, ou a dança, mas que, no meu entender, elas estão entrelaçadas, né? Justamente por esse indicativo de que elas são artes vivas, que são artes que são feitas perante um público, que são feitas cara a cara, né? Então, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre essas artes performativas e essa noção que aparece na pesquisa acadêmica. Eu gostaria também, dentro desse mesmo item, pensar sobre uma certa noção de performance, né, cujo caráter indisciplinar, né, não só interdisciplinar ou transdisciplinar, mas a performance é indisciplinar, né? Por isso, ela possibilita a abertura para investigações sobre memórias pessoais, culturais e coletivas. Talvez essa pesquisa da performance, e que eu trago uma ideia, uma noção do campo dos estudos da performance, né? Que depois eu posso explicar um pouquinho melhor isso, que eu acho que é um nó, acho que é uma dificuldade para compreendermos. De todo modo, neste caso, a performance é um modo de olhar. É um modo de olhar para a cena também. Não é só um modo de fazer, mas é um modo de perceber como as articulações entre representação e ideias e debates são articulados, né? Como isso tudo é tramado, né, dentro desse campo das artes cênicas, e especialmente desse campo que eles chamam de performance. Digamos que a performance para eles, sendo esse modo de olhar, inclui todas essas outras atividades artísticas, o teatro, a dança e tudo mais, né? Então, eu fico me perguntando, né, como produzir dissertações, performances, artes visuais, teses, artigos que exigem do objeto de estudo uma crítica, na medida em que esse objeto de estudo é muito próximo ao autor, pesquisador e artista, ou seja, muitas pesquisas que são sobre si mesma. Então, eu gostaria ainda de tratar, nesse sentido, dessa relação da pesquisa com a escrita. Porque eu vejo, a partir de uma partida Foucaultiana, a escrita de si como um lugar de cruzamento do vivido, né? E que é transformado numa narrativa feita de palavras. De palavras e fotografias, imagens e tudo mais, né? E, por último, eu vou apresentar, então, essa minha pesquisa, que eu chamo de, atualmente, a memória como pesquisa, né?
incorpora essa ideia de memória bem vasta, bem generalizante, como pesquisa, porque existem várias entradas e saídas para se tratar deste campo dos estudos memoriais, dos estudos da memória, né? Que é um outro campo de estudo também. E, na verdade, eles se entrecruzam. Tem uma vozinha aí. Portanto, a memória, né, ela é um assunto que eu venho me dedicando há muito tempo e ela foi tomando diferentes direcionamentos durante a duração dessa pesquisa, que iniciou mais ou menos em 97 e continua até hoje, ou seja, são muitos anos pela frente. Mas ela foi se transformando, ela foi ganhando outras dimensões na medida em que eu fui conhecendo uma bibliografia mais apurada. Muito bem. Então, volto para o primeiro ponto que eu quero tratar da universidade e vou me permitir de filosofar um pouco sobre esse momento, né, de exercício remoto que nós temos nos proposto, e estamos sendo, de certa forma, sendo colocados forçosamente a fazer, né? Então, eu gostaria de falar dessa universidade que vive tempos de uma constante tensão entre os sujeitos e o sistema. Às vezes eu vou ler, gente, às vezes eu vou falar, tá? Só para não me perder mesmo. Então, a universidade que vive nesses tempos constantes de tensão entre o sujeito e o sistema, e entre os sujeitos e a democracia, e dentro dela mesma, sofrendo com a permanência de posições patriarcais, neoliberais, colonialistas, racistas e fascistas, né? Ainda por cima de tudo isso, nós temos que lidar com ela de uma forma nova, né? Eu quero dizer que, embora eu acho que a situação de vocês em Brasília é uma situação de uma reitora, que me parece muito mais, uma reitora mulher, né? Que me parece muito mais aberta para discutir as questões importantes dentro da universidade. Lá, na minha universidade, que eu sou professora sênior, que eu pertenço ao quadro de pós-graduação, a USP, eu não acho que seja a mesma coisa. Eu ainda acho, como diz aquela antropóloga maravilhosa, Rita Segato, lá perdura o mandato dos homens. Desculpe os homens, mas espero que eles entendam a posição das mulheres, né? Se até o Ailton Krenak diz que a prioridade é dar voz às mulheres, então por que a universidade não pode mudar? E a gente galgar também esses cargos, não por uma questão de poder, mas por uma questão de ocupar esses espaços. Esses espaços são ocupados por homens conservadores, machistas, e isso eu sempre me senti muito incomodada dentro da universidade. Isso perturba, de certa forma, a nossa prática, o nosso fazer, o nosso modo de falar. Então, sempre parece que a gente está brigando, que a gente está defendendo um posicionamento equivocado, mas o que a gente quer é justamente, talvez, o que acontece aí em Brasília, né? Ser tratado também, ser orientado também pelas mulheres, né? Então, essa agenda na universidade, por exemplo, na USP, ainda é uma agenda muito neoliberal, né? Ela segue os mesmos rumos do capitalismo, de olho na mercantilização do ensino, no tecnicismo e na alta produtividade, né? Em sintonia com a CAPES, que tem o seu papel de importância, mas, de certa forma, a gente se vê pressionado, premido para produzir, para escrever, para pensar, o que é muito bom, mas não pode ser este, por exemplo, o mérito da questão, a meritocracia da questão, porque nós, mulheres, além de estudarmos, trabalharmos, cuidamos de filhos, tratamos dos problemas da casa, então é muita coisa que eu acho que deve ser repensada dentro da universidade. E, por exemplo, na USP existe um gosto muito grande pelos rankings, em vez de estímulos, em vez de verbas para as bases universitárias poderem produzir
Meritocracia em vez de acessibilidade. Burocracia em vez da confiança. E internacionalização em vez de valorização nacional. São algumas das posições conservadoras que, no meu entender, invertem e muitas vezes desprezam o valor do conhecimento da arte e cultura nas universidades. E diante desse caos pandêmico, nesse cenário desolador de desgovernança e desmonte da democracia, somos tomados por sentimentos e emoções, afetos, que descrevem o triste momento da história que vivemos, né? Então, com esses afetos, com essas emoções, que eu gostaria de filosofar um pouco. É compreensível que tudo isso que acontece à nossa volta nos deixa, às vezes, imobilizados, imobilizados pelo medo, pela dor ou solidão. Por outro lado, pelas mesmas razões de contágio e confinamento, temos nos ocupados com lives, reuniões, aulas, ensaios, produzindo muito mais do que produzimos antes, lidando com sistemas digitais e redes sociais, estando envolvido em criar novos agenciamentos e expandir as relações com as possibilidades virtuais que temos e as que não temos. Temos direito à inclusão digital. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Se estamos nessa pandemia, merecemos uma acessibilidade total aos meios digitais, ou pelo menos os estudantes para que possam ter acesso às aulas e às pesquisas e tudo mais. Vimos utilizando forçosamente as telas dos computadores para continuar a vida de algum modo, mesmo com o risco de embaçar os limites entre o mundo privado e o público. Mas eu ainda acho que nós precisamos aproveitar esse momento para desafiar o público. A atmosfera que se cria com isso se assemelha aos reality shows, só que a tela, a imagem e os corpos agora integram um modo real de viver em rede, revelando modo de vida, espaços personalizados, relações afetivas, vidas domésticas, com direitos a latidos de cães, cantar dos pássaros e crianças espantadas com as imagens dentro das imagens. Eu tenho feito reuniões em que aparecem as crianças e as crianças ficam olhando para a gente e perguntando onde elas estão, quem são elas, como é isso? De toda maneira, né, eu ainda acho que as telas, né, podem trazer possibilidades de desdobramento das realidades. Ou seja, o corpo digital é um modo de existir. Então, gostaria de falar um pouco dessa existência que se coloca imperativa nesse momento para nós. E, infelizmente, nós temos a plena noção de que esse coletivo universitário não tem acesso digital. Apesar dos esforços de alguns, como, por exemplo, a coordenadora de vocês, as condições ainda são precárias e, em larga escala, revelam cada vez mais a enorme desigualdade social no país. E a quantas léguas de distância anda a inclusão digital? É fato que a arte e a vida, como se conhecia, perderam suas referências sem o contato físico direto entre as pessoas. Toda essa situação inusitada e essas mudanças que nos incomodam, ao mesmo tempo, apelam para a nossa força de existir, de nossa capacidade de resiliência, que nada mais é uma forma de sobreviver. Então, brincando um pouco com essas palavras, né, de existir, sobreviver, eu lembrei daquela mensagem que está sempre nos nossos ouvidos atualmente. Reinvente-se, reinvente-se. E aí, eu passando na frente da TV curta, eu ouvi o Zé Celso falando uma frase que, se não me engano, ele parafraseia o Oswald de Andrade, que vocês devem ter ouvido, que ele diz, eu não sou de resistir, sou de reexistir. Assim, eu gostaria de pensar também um pouco sobre isso. Se resistir tem sido a melhor arma para reagir e lutar contra todas as questões que ferem os direitos humanos, reexistir tem produzido outras maneiras de existir no mundo. Eu não sou de resistir, disse o Zé, sem querer resistir ao que podem os corpos.
porque o corpo dele é o teatro, assim como o nosso corpo é o teatro. E o corpo dele ainda se coloca em defesa de uma posição de arte como política. Não política de bancada, política do Congresso, nada disso. Uma política que é o que permite com que nós trabalhemos juntos, que nós circulemos informações, socializemos conhecimento. Portanto, se o corpo é o nosso instrumento de trabalho, ele também é o espaço que ocupamos no mundo. É o nosso campo de batalha. Reexistir também é uma forma de sobreviver. Então, quer dizer que nós somos sobreviventes. No pior sentido, nós somos sobreviventes. Sobrevivemos ao vírus. Somos sobreviventes também ao continuar a produzir a arte, cultura e educação de frente para as telas, sem muito apoio, sem muito reconhecimento dos dirigentes. Isso é um novo modo de vida. Já sabemos o que é sobreviver antes disso, pois estamos sempre nos reinventando como estudantes, como funcionários, professores, pesquisadores, artistas da cena, do corpo, gente de teatro, performance, dança, circo, música, artes visuais e audiovisual. Tudo que é reduzido e menosprezado pelas economias neoliberais que só enxergam cifras como riqueza cultural. As nossas artes são artes que precisam da presença do outro, do público, para que a obra se concretize. Por essa razão, as nossas práticas, sem contato e sem contágio com os outros, têm que encontrar um modo de reexistir. Porque não se quer perder o conhecimento adquirido, o espaço que se tem ocupado, nem mesmo o que já se realizou cenicamente nas obras, nas ideias, nas experiências, na transmissão do saber. Fechando esse item, eu acho, e remetendo à questão da memória, eu creio que nós precisamos guardar aquilo que permanece e o que resta de nossas realizações, que são a substância de nossas vidas. Passo, então, para o segundo item, em que eu gostaria de questionar um pouquinho a pesquisa em artes cênicas, né? Que, assim como todas as artes, tem se transformado, né? Com os acontecimentos que mudam constantemente, com os acontecimentos vivos, os acontecimentos históricos e teóricos, acadêmicos, que mudam constantemente os modos de investigar e de escrever. A enorme demanda, pelo menos eu tenho, de estudantes que querem pensar e falar sobre suas experiências de criação, ou talvez de um artista próximo ao seu entorno, que seja interessante para a sua pesquisa, ou um grupo de teatro, ou um tema acerca do teatro contemporâneo. Isso, cada vez mais, no meu entender, começa a crescer, começa a surtir um interesse em colocar isso, a sua experiência, como algo que vale a pena ser transmitido e algo que se transforma em fonte para outros pesquisadores e artistas, né? Existe um grande interesse nisso que, antigamente, não muito longe, não muito distante, se pensava numa pesquisa teatral, do teatro somente. Os cursos se chamavam teatro, artes dramáticas, né? Então era muito voltado para o teatro. E as pesquisas eram, primeiramente, teóricas, né? Eram bem mais teóricas, e hoje existe uma grande abertura para essas pesquisas de ordem prática que vão se tornar, de alguma forma, alguma teoria, né? Então, o que está me interessando hoje é trabalhar um pouco com esses repertórios de artistas, usando a expressão da Diana Taylor, né? Que ela usa arquivo e repertório. O repertório seriam aquela das práticas incorporadas, ou seja, aquelas práticas que não estão nos livros, que não estão em fontes bibliográficas, né, que estão aí na rua, que acontecem e que são dificilmente avaliadas, né, no seu potencial criador, né, ou olhar de dentro a própria arte, olhar como se faz a arte, né? Então, a questão do processo criativo, tudo isso
começa a entrar com força dentro dos estudos de pós-graduação. Mas existe uma dificuldade em como escrever essa tese, ou essa dissertação, esse artigo, sem usar os mesmos recursos metodológicos da pesquisa histórica documental, né? Então, nós temos que reinventar e resistir com essas formas que buscam, na experiência de si, a sua voz, o seu desenvolvimento. Então, a performatividade, por exemplo, serve para romper com essa representação, né, ou com essa representação dramática, e radicaliza a performance e a auto-performance, né? No sentido de que tanto a performance quanto a auto-performance, se elas são modos de ver, quer dizer que eu posso olhar para mim mesmo, né? Eu posso olhar a partir da ideia de performance, de um acontecimento das práticas incorporadas, de práticas que são incorporadas, das práticas teatrais, performativas que são incorporadas no trabalho, elas se tornam, então, uma construção narrativa diferente. Elas precisam encontrar uma construção narrativa diferente daquelas pesquisas documentais. Elas precisam ter cada vez mais a voz do seu pesquisador, deste artista ou do pesquisador que não é artista ou que é professor e outras demandas mais, né? Então, eu creio que essa pesquisa, a performance, entendida nesse contexto mais amplo, né, e como um modo de olhar, ela nos permite criticar as coisas que acontecem, criticar e denunciar e analisar o que acontece, tanto no âmbito teatral quanto nas culturas espetaculares, na religião, né? É dessa forma, assim, grosso modo, que é entendido os estudos da performance da New York University. E isso, quando eu fui, isso para mim representou uma virada no meu modo de trabalhar, né? O meu trabalho se tornou muito mais efetivamente político, né? Com intenções políticas, e muito mais aberto. Eu hoje tenho orientado não só processo de criação, isso na pós-graduação, tá? Não só pessoas interessadas em falar de suas experiências, mas também de suas experiências em contextos diferentes, como o universo ameríndio, ou o candomblé, ou as feministas, a performance às feministas. Então, essa noção ampla de performance me permite olhar e pesquisar coisas que estão dentro desse guarda-chuva, como teatro, dança e todas essas coisas que a gente chama, que a gente engloba nas artes cênicas. Então, artes cênicas tem muito a ver com essa noção de performance trabalhada nos estudos da performance. Claro, nesse sentido, tá? Mas eu acho que a gente caminha muito para o que eles pensam sobre isso. É claro que é muito interessante falar, né, que quando eu fui para lá em 2009, 2010, eu pouco sabia do que era exatamente esse campo, né? E quando eu cheguei, eu fiz uma aula com a Diana Taylor e eu fui estudar autores brasileiros, artistas brasileiros. Eu fui estudar o Boal, a Denise, ai meu Deus, faltou o nome. Veio outro nome. Stoklos, Machado de Assis, quem mais? O Zé Celso. E aí eu comecei a participar do Instituto Hemisférico e participei também preenchendo, fazendo pesquisas para colocar no módulo Brasil, né? Que tem vídeos e tudo mais. E aí eu fui colocando vários grupos de teatro. Até gostaria de continuar fazendo isso, porque eu acho que é uma plataforma muito rica, né? E eu acho que tem esse espaço aberto para nós, brasileiros, né? Então, o que é mais interessante para mim, dessa minha experiência em Nova York, não foi buscar um campo de estudos, mais um campo colonizador de estudos, mas é entender essa efervescência que a performance estava tomando no cenário brasileiro,
né? E todas as possibilidades que ela tinha de avanço, não só como prática artística, mas como prática pedagógica e como pesquisa. Deste modo, eu acho que esses recursos metodológicos foram buscando, se aproximando muito mais da antropologia, né? E alguns recursos metodológicos, como a etnografia, ou a autoetnografia, a cartografia, a arqueologia e a própria performance, começaram a ser utilizadas como material para a produção dessas pesquisas, para a análise dessas pesquisas, para o entendimento desse território expandido que nós vemos na cena contemporânea brasileira, né? Claro que existem outras formas, mas eu estou falando desse contemporâneo que eu entendo que vem se desenvolvendo e emerge, explode na cena agora e trazendo diferentes tendências, diferentes modos de fazer. E um deles que se destaca é justamente o que eu tenho chamado de performance da memória. Muito bem. Considerando que essas teorias, né, teatrais e metodológicas do passado sofrem deslocamentos, embaralhamentos nas nossas certezas metodológicas e práticas, especialmente tratando-se da formação do artista do presente, que tem sido, em primeira instância, o foco dos meus interesses teóricos e práticos nessa ecologia de saberes. Eu fui, durante muitos anos, professora da graduação da disciplina que primeiro se chamou interpretação, depois atuação, depois práticas da cena, tentando sempre acompanhar esses movimentos que vão transformando essa cena, e hoje já nem existe mais essa disciplina, porque o curso hoje é completamente performativo, né? Mas eu não vou me estender nisso também, porque é um assunto muito longo. Mas gostaria de dizer que a minha pesquisa, portanto, sempre foi voltada para o trabalho do ator, né? Então, embora eu tenha me dedicado durante muito tempo como encenadora, né? O que sobressai na minha prática é justamente o meu olhar para o ator, né? Coisa que nem todo mundo faz, nem todo diretor está interessado. Eu sempre me interessei pelo trabalho do ator. Então, essa longa jornada dedicada... Gente, só um momentinho que eu esqueci de trazer. Posso pedir um momentinho? Eu esqueci de trazer o fio e vai acabar minha bateria. Oi. Com licença, tá? Rapidinho. Claro, Beth, fica tranquila. Pessoal, lembrando, então, que como o chat não está funcionando, eu acho que depois, na hora das conversas, a gente pode trabalhar com a mãozinha que levanta. Tá vendo essa mãozinha aí que tem nessa barrinha mais para frente? Porque o chat não está acessível a todo mundo. E quem puder desligar o vídeo, fora a Beth, a gente agradece. Acho que o Santiago está com o videozinho dele ligado. Quiser desligar. Tá indo bem? Vocês estão compreendendo? Tá difícil? Estou falando Tá muito super rápido? bem. Não, Tá. você tá ótimo. Tá bom. Então, voltando ali, né? A minha longa jornada dedicada à formação e preparação do estudante, o ator de teatro, não é a razão, não é motivo para fixar procedimentos, criar sistemas, métodos, mas para repensar esses sistemas que perduraram e perduram até hoje, né? Dos grandes mestres do século XX e XXI. Repensar, porém, naquilo que a prática explora das possibilidades relacionais que potencializam o corpo do artista e do espectador.
fazendo com que se abram as forças da vida e das alteridades, desdobrando o conhecimento de si mesmo e de seu tempo. Mediante esse cenário intempestivo de retrocesso político, com o alargamento de um cenário de extrema-direita, trazendo um gosto amargo para a conquista democrática na vida contemporânea, as formas de representação reagem com distopia espacial e temporal, dando materialidade ao efêmero e se beneficiando do estado precário como um campo de forças e relações vivas que se afetam entre si num esforço de elaboração em todas as áreas do conhecimento. Que questões essa situação coloca para as artes? Ou, como diz o Spinoza, o Deleuze, o Vladimir Safatli, o que pode um corpo? Essas transformações constituem o comportamento e os modos de existência do artista de nossos dias. Constrói um campo de interesse atrelado ao deslocamento do drama, do personagem, do conflito e das noções aristotélicas de tempo, espaço e ação, abrindo-se ao diálogo com a vida cotidiana do artista e o seu convívio social. Como já disse para vocês, eu chamei isso, né, esse tipo de atuação de performance da memória. De outro lado, porém, essa mesma concepção agregadora de performance ou de artes cênicas, em que se escreve o teatro e a performance em si, é iluminada pelas implicações com o cultural, o político e o social. Nessa mestiçagem metodológica opera uma abordagem singular que se amplia, justamente para assim conter o estético, o histórico, o ideológico e também para carregar as marcas das desigualdades de classe, de gênero, de origem, de raça, de sexualidade, de identidade e tantas outras questões que nos atravessam, dando reconhecimento, assim, ao poder da performance na transmissão de significados e conhecimentos. É nesse contexto que se coloca, ao meu ver, a questão que coloca a memória da performance, desculpe, pode ser memória da performance, a performance da memória, como um operador dinâmico e mobilizador, capaz de agregar os entrecruzamentos de sentidos estéticos e éticos, que engloba a arte, a cultura, a história e a política. As mudanças de perspectiva estética com essas teorias e práticas voltam-se para a sua conexão antropológica com a cultura de cada lugar. Essa mudança de perspectiva faz com que se possa refletir sobre a nossa cultura, sendo ao mesmo tempo um testemunho dela. Isso verdadeiramente representa uma libertação das amarras acadêmicas mais tradicionais, em que a teoria tem papel preponderante sobre a prática. Se faz necessário avançar nas formas de alinhamento entre a teoria e a prática, mas mais do que isso, a possibilidade de olhar para a nossa cultura e encontrar as próprias chaves para a crítica, para a análise. Para mim, o resgate das memórias abre espaço para olhar criticamente para a nossa própria cultura. Não importa se vamos utilizar uma teoria de outros continentes, como se fala hoje, né? Os estudos decoloniais, descoloniais ou anticoloniais, né? Mas mais do que isso, é preciso olhar para ela e encontrar as suas próprias chaves. O resgate da memória abre esse olhar crítico para a cultura. O que importa mesmo é o modo como a teoria nos serve para compreender a teoria e a prática nos servem para compreender a nossa própria problemática. Se não for assim, estudarmos Artaud, Brecht, Stanislavski teria prazo de validade. E, no entanto, estamos sempre descobrindo com eles uma perspectiva ainda não abordada. Aí eu entro no terceiro ponto, que é o da minha pesquisa, que é um vasto trabalho. Eu tentei resumir um pouco para vocês, mas a gente pode conversar melhor depois com a Adriana, fazendo essa mediação. Então, essa minha pesquisa, ela surge para explorar ideias e procedimentos teatrais performativos na construção de um artista paradoxal, lembrando um pouco aquilo do Meyerhold, mas não é. É um artista que trabalha com as oposições, com as contradições, a partir das situações de liminaridade, hibridismo,
presença e arte ao vivo. Nasce de uma jornada significativa de experiências como mulher, mãe, filha, artista, brasileira, pesquisadora, formadora de estudantes universitários e diretora de atores em montagens cênicas. O ator-performer, essa composição que utilizo para reforçar a situação do sujeito liminar, o que ocupa este entre-lugar no âmbito das relações e das fricções com o outro, com o público e com a cidade e com o ambiente. A elaboração dos processos criativos com as ficções imaginativas constituem, assim, uma dramaturgia da memória, composta por seus atores e por aqueles que habitam e iluminam suas histórias em cena e na vida. Alteridades que emergem como fatias de vida, transformadas em arte, dando forma às ações, falas e desconstruções cênicas. A memória, dessa forma, funciona como uma fonte de pesquisa, um exercício sobre si mesmo, uma forma de autoconhecimento e autorreflexibilidade, uma construção da identidade, um exercício democrático, uma experiência de alteridade e empatia, uma prática relacional, um modo de fazer arte, partilhar desejos e conhecimentos, um recurso para a construção de narrativas para a cena, de promover e usufruir das experiências vivas. A utilização de dispositivos discursivos, como o depoimento, o testemunho, a confissão, o relato, o diário, a entrevista, a notícia e os objetos reminiscentes, são recursos que engendram um estado de jogo entre o passado e o presente, entre o eu e o outro, entre o performer e o espectador e entre a ficção e a realidade. Redimensionam, desse modo, os conceitos de teatro e performance e suas derivações teórico-práticas, as quais, em seu percurso ambiental, alcançam questões culturais emergentes, de gênero, de sexualidade, de raça, de classe, e tudo mais que eu já falei antes. Portanto, é um olhar singular para o corpo nas artes contemporâneas, que não se contenta, paradoxalmente, em ser o centro de nossos interesses, porque é, antes de tudo, parte de um corpo maior, o coletivo. Assim, o deslocamento do paradigma representacional produzido neste tipo de processo se redefine por essas derivas da memória, as quais, por sua vez, retomam um delicado tema teatral, a verdade das emoções. A ideia de trabalhar a partir dos afetos ou as emoções e sentimentos com que olhamos de modo crítico o mundo e a arte tem lá seus preconceitos e preconceituosos. Muitos estudiosos, como Al Foster, consideram que olhar o mundo por meio dos afetos impede o pensamento crítico, o que eu não concordo. Nesse sentido, no trabalho da memória, se faz uma ênfase no processo de criação, né? E esse processo que é reconhecido não apenas como um momento de preparação de uma obra, mas também porque torna-se a matéria que permite dar visibilidade ao público sobre o que se produz durante a pesquisa, durante os ensaios, durante a criação. Portanto, o processo de criação é o atestado de que se passou pela experiência, e quanto mais intensa e reflexiva for, maior a chance de transformar a poética da cena daqueles que a constroem, desculpe, é ponto final. Não se pode ter a pretensão aqui de produzir transformações radicais, mas o simples desejo de transformar começa com a descolonização das nossas próprias crenças e a compreensão da própria cultura e o constante exercício de interpretação e de outras percepções. Meu conhecimento sobre teatro, sobre o trabalho do ator e sobre a encenação foi se transformando com o papel da memória como um dispositivo que demonstra, o sinal do seu tempo. E o que me importa nele é o movimento que se faz para mudar o mundo do aqui e agora. O ator-performer
faz da presença do si mesmo uma plataforma de interação com o coletivo que dela participa. E se diferencia do ator convencional, que se fortalece em um personagem apoiado no seu carisma pessoal, uma história de começo, meio e fim, fortalecendo a ideia de representação como cópia da realidade. Teve um tempo em que chamei esse exercício, que hoje eu chamo de performance da memória, de performance do eu. Mas logo eu me ressenti com esse nome, porque comecei a achar que poderia enfatizar o estado egóico do próprio ator e criador. Né? Esse eu deve ser entendido não como... deve estar é paradoxal, tem que ser entendido como o eu individual em relação com nós, os outros, coletivo. Então, o que me interessa pensar hoje? Né? Como a pesquisa em artes cênicas pode olhar à sua volta, pode olhar para as questões do nosso tempo, do nosso lugar, das nossas vidas. A trans e interdisciplinaridade que o campo nos oferece nos leva a olhar o teatro, a dramaturgia, a performance, a atuação, a encenação como um território expandido e que a gente pode encontrar repercussão teórica na voz de Rosalind Krauss e da Eliana Diegues, desculpe. Ou a gente pode entender essa expansão simplesmente como performance, segundo a conceituação, o arcabouço conceitual da Diana Taylor e do Richard Schechner. Não podemos esquecer, entretanto, que em tempos de globalização, né, é por isso que eu tenho uma preocupação com a performance do eu, que a vida de cada um, né, ou a vida de um artista, ou de cada um com as redes sociais, torna-se matéria de exploração das mídias, principalmente das televisivas, que paradoxalmente glamoriza e comercializa a possibilidade de espiar a vida pessoal dos indivíduos em programas de reality show, novelas e seriados que comercializam a vida pessoal de seus participantes. Este comportamento pode confundir a nossa proposta de confrontar os afetos reais com os ficcionais, já que o corpo do artista se torna central. Com os atravessamentos do tema da memória, comecei me interessando, portanto, em como ativar o vivo, a cena viva, o ator vivo e o espectador vivo, né? Em transformar tudo isso numa grande experiência coletiva. Como uma possibilidade para os atores também de deixar ecoar das entrelinhas, dos textos, das ações, um corpo cheio de vida, um corpo implicado nos fatos da história e nos acontecimentos atuais, pintando a cena com as histórias do entorno e com a criatividade do artista, reconhecido como autor e criador, ou do ator como autor e criador, coautor e co-criador. Este olhar para si mesmo e para o outro vem mudando as formas de representar e encenar. Não é só o meu trabalho, existem muitos trabalhos que colocam em jogo o performativo e estreitando as relações entre o pessoal e o coletivo, entre a ficção e o real, negando, portanto, o ilusionismo psicológico e visual, questionando as formas de representação das tradições teatral que estancam as possibilidades de aberturas estéticas em suas formalidades. A autobiografia, as histórias de seus atores, de seus familiares, a história de seu bairro ou de sua cidade, encontram ressonância em diversos grupos de teatro e espetáculos. A concretude da humanidade reflete, assim, as tensões da subjetividade humana e o sentido de alteridade que leva o ator-performer a reescrever uma dramaturgia ficcional a partir de fatos reais da sua vida, como a escrita de si Foucaultiana, ou criar novas existências, possibilidade de criar ou de reexistir. Né? Eu creio que esse lugar da criação é um lugar contínuo de resistência. Cabe aqui destacar, né, essa questão autobiográfica, eu gostaria de fazer
um adendo aqui, uma informação que vocês devem saber, mas que é interessante, né? Que essa questão das autobiografias parece ter começado com as artistas feministas da segunda onda, né, do feminismo. Elas começaram a criar a partir das experiências pessoais. Eu poderia citar inúmeras, talvez depois na conversa a gente possa explicitar alguma específica, né? E elas falam que foi, então é interessante, né? Porque naquela frase famosa, o pessoal é político, né? A segunda onda do feminismo afirmava que todo o pessoal é político. Já na segunda onda do feminismo, houve críticas, né, a esse respeito, e elas se perguntavam: nem tudo é político, nem todo pessoal é político. Então, é interessante observar isso, né, que começa lá nos anos 60, essa tendência, essa aproximação, né, do artista com a sua vida, com a sua obra. É importante para a gente analisar o que está sendo feito em nome da memória, ou da performance da memória, como eu chamo, né? O que vem sendo feito, né? O que é político, o que é egóico. Eu acho que é importante colocar isso na balança, né? Mais recentemente, eu passei a me interessar pela memória como testemunho, né? Tendo a minha filha como uma pesquisadora também da memória, a Rebeca, né, dentro da arquitetura, que trabalha o lugar da memória, eu comecei a tomar informações, né, bem diferentes sobre a memória, e comecei a me interessar muito para esse papel de testemunho, e estudando um pouco sobre uma professora norte-americana, que faz parte também do Hemisférico, que é colega da Diana Taylor, em que ela fala da pesquisa dela como uma pós-memória, né? Ela diz que todos esses, por conta de todos os pós, ela quis também pensar numa pós-memória, porque ela queria tratar sobre o que ela ouvia dos familiares, dos pais, sobre o Holocausto. Né? Ela é húngara, se não me engano, descendente, e a família dela também sofreu perdas no Holocausto, e ela fala que ela não está tão interessada em saber como se constrói essa memória, mas muito mais como se transmite essa memória, né? E aí eu fiquei pensando também, fiquei associando, né, com o que um livrinho do Didi Huberman, que é esse aqui, Cascas, que eu acho uma belezura total, e ele fala em algum momento, né, que justamente ele que fala do Hal Foster, né, que ele não entende como um cara pode achar que afeto pode prejudicar a nossa compreensão crítica, o nosso pensamento crítico. Né? E a proposta que ele faz com esse livro, Cascas, ele vai visitar o museu de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, e retorna com algumas cascas de bétulas e um punhado de fotos. Quer dizer, o museu já tem inúmeros registros. Ele vai e cata os dele, né, tira as fotos e tudo mais, e com esses registros, ele começa a se perguntar sobre a memória do Holocausto e o papel subversivo que tem as imagens. Né? Então, ele discorre sobre essas imagens que ele encontra no museu e ele, então, começa a perguntar também sobre o papel dessa transmissão da memória, né? Que é um tema que está hoje, enfim, nos ocupando, né, todos os nossos espaços. Bom, eu gostaria de agradecer muito por me ouvirem, né? Eu não vou me alongar muito mais, porque também eu gostaria de ouvi-los. E aviso a vocês que vou dar uma disciplina, não sei exatamente quando vai começar, acho que em setembro, e a disciplina é sobre a memória, eu vou trazer repertórios de artistas e vou discutir mais profundamente essa questão. Dinha.
Ai, Beth, que delícia! Muito, muito grata por essas falas Ah, tão necessárias, tão importantes, tão provocadoras, né? De uma reflexão política, ética e estética, né? É muito bacana como é que você traça essa teia, né? Não só aqui na fala, como também nos teus textos, né? Quero já, a partir de agora, indicar aí para os meus colegas que estão me ouvindo, né? Assim, eu tive a oportunidade de ler 2 artigos da Beth, um há uma semana, que é A Presença da Memória, que é a muito performance. bacana. Desculpe, ô meu pai, A Performance da Memória, e o outro que é O Silêncio, que eu li hoje, assim, né? E que eu adorei. O primeiro, porque, né, toda essa abordagem e essa fala inquietadora tá nesse primeiro texto, né, da performance da memória, e nos auxilia nesse caminho, nesse mapa, né, para chegar nesse momento hoje e refletir sobre determinadas questões que são muito intensas, né? Eu acho que para todos nós, estudantes e pesquisadores das artes da cena, né? Eu queria saber, né, se alguém, antes de eu colocar as minhas questões, né, eu queria saber como está o pessoal aí, se existem, né, se alguém queria colocar alguma coisa, né, principalmente nessa abordagem dessa reflexão política e ética sobre os espaços-tempos da pesquisa das artes vivas, né? Como é que elas têm sido atravessadas por esses paradigmas mesmo e esses questionamentos de gênero, de identidade, de sexualidade, né, de raça e de preconceitos. Acho que a gente vive numa sociedade muito enraizada de tabus, né? Acho que a América Latina de uma forma geral, mas eu acho que no Brasil isso é muito agressivo, né? Diariamente, a gente acabou de ver hoje, né? Essa semana toda a gente vem acompanhando essa batalha de uma menina de 10 anos, né? Estuprada. E, bom, não quero nem trazer essa questão, mas como é que a gente é quase que exigido, né? A colocar em cena, a colocar em ação, a colocar em questão essas memórias tão enraizadas desse país cheio de tabus, desse país tão violento, né? Na retirada dos nossos direitos, dos nossos papéis, dos nossos espaços-tempos de sonho e de realização, né? E só antes de eu abrir a fala aqui para os colegas, né? Eu queria trazer que dentro desses espaços autobiográficos, de memória, de autobiograficações e principalmente de feminismos, né? Que é um espaço também que me interessa, tem obra-prima aqui, que eu considero, né, que é a teoria King Kong, da Virginia Despentes, que traz num relato biográfico, mas ao mesmo tempo transforma ele num manifesto que estilhaça os nossos paradigmas, né? As nossas perspectivas de crença, de valores e de pontos de vista, principalmente sobre o lugar da imagem da mulher no mundo contemporâneo, nesse tecnovívio, nessas entretelas onde a gente está encurralado, obrigado a viver nesse momento pandêmico, né? Então, mais uma vez, super obrigada. Eu queria pedir ajuda ou para a Alice ou para o Tiago, porque eu não estou vendo nenhuma mãozinha aqui. Onde é que eu aciono essa... Na verdade, você não está vendo essa barrinha embaixo, Dinha? Na verdade, ninguém levantou a mãozinha ainda. Então, eu não sei se todo mundo está vendo essa barrinha e tem acesso a essa mãozinha, porque realmente eu sei que nem todos têm acesso ao chat. Mas também eu acho que se não tiver, é uma coisa de abrir microfone e se colocar também. O Érico já levantou a mãozinha dele. Você está identificado, Dinha? Não, não apareceu aqui para mim. Para mim aparece. Então posso te ajudar nisso. O Érico está com a mãozinha dele levantada. Então acho que ele pode abrir o microfone e a câmera dele. Isso.
Então, boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer, ter a honra de ouvir, assim, quase ao vivo, né, Beth Lopes, e agradecer ao PPG 100 por essa oportunidade também. Só para informar que a mãozinha só aparece para quem está em computador, eu acredito. Quem está no celular não aparece. Então, eu estava no celular e migrei para o computador para poder levantar a mão. Professora Beth, eu tenho uma pergunta. Eu não sei nem como formular, na verdade. Na verdade, é querer escutar sua posição sobre isso. É sobre essa relação das artes cênicas, né? Das artes da presença e as práticas culturais, né, brasileiras, né? Há muito trânsito nessa relação, né? Na relação entre a criação artística e as práticas culturais, as chamadas muitas vezes de culturas tradicionais. Eu queria saber como a senhora percebe isso à luz dessas duas noções trazidas na sua fala sobre performance e sobre decolonialidade ou descolonialidade. Ali acorda, a mãe está dormindo, o Matheus está assistindo. Muito bem. Eu acho que eu vou te dar exemplo, Érico, exemplos, tá? Eu tenho olhado para... Bom, na pesquisa acadêmica, isso geralmente é um problema, porque a gente tem que inventar um modo de fazer, né? Tem que ser muito particular, né? Eu posso dar exemplo, por exemplo, da Kaya, que foi uma aluna minha de doutorado e mestrado, que é uma pessoa que há 21 anos, não, 28 anos, ela é do candomblé, ela é de santo, né? E é uma pessoa, é uma diretora de teatro, uma professora, enfim, mil coisas. A Kaya fez um trabalho muito incrível das canções, primeiramente, depois das danças, ou melhor, das danças, primeiramente, depois das canções, né? Que acontecem como forma de treinamento, como forma de acessar a ancestralidade, como forma de conhecer a cultura afro-brasileira, né? Através das religiões. E, então, ela buscou no seu trabalho um anticolonialismo e foi buscar autores afro-brasileiros também, autores africanos, né? Ela voltou para a história da história da negritude para poder contar a história do candomblé e a história da sua relação do candomblé com a performance, o teatro, né? Então, acho que isso é um modo bastante direto, assim, de relacionar questões culturais com as artísticas. Uma outra orientanda, que é professora na Universidade do Amazonas, a Vanessa Bordim, ela depois ela descobriu que ela tem origem indígena, mas dos Guaranis do Rio Grande do Sul, e ela não conhecia nada da cultura ameríndia do norte. E ela teve que enfrentar, por trabalhar na universidade, toda essa cultura, teve que conhecer, fazer trabalhos de extensão, e o trabalho de doutorado dela é justamente ela no encontro com todas essas realidades distintas do mundo dela, né? Do universo ameríndio. Como conversar, como contar histórias para eles e ouvir histórias deles. Então, é um trabalho que também foge um pouco dessa arte pronta, né? Dessa obra pronta, ou do espetáculo, e vai olhar para uma artista que se joga, né, em meio a crianças e adolescentes e adultos indígenas e cria uma parceria política, uma amizade política infindável, né? Então, o trabalho dela é sobre ela, não é sobre o universo ameríndio, é sobre ela em relação com os indígenas.
Então, é muito interessante como ela construiu essa forma, e ela elegeu 4 encontros, né? Porque os encontros são esses em que a gente se soma, né? Esses, onde as coisas acontecem, onde a gente troca informação, onde o conhecimento avança, né? Então, acho que isso é uma forma, não sei, Érico, se exatamente o que você estava me perguntando, né? Mas eu acho que na condução ou na orientação de trabalhos de pós-graduação, isso tem gerado uma grande dificuldade, como trabalhar com a sua voz, como ampliar a sua voz, né, e como se colocar dentro do trabalho, né? Então, como fazer, de certa forma, um exercício autobiográfico daquele acontecimento em que ela enfrentou, né, uma cultura que ela não conhecia. Érico, você gostaria de me dizer se é isso mesmo que você gostaria de ouvir? Ou é nesse sentido? Não, sim, sim. É sobre essas dificuldades, né, desses trânsitos artísticos e culturais. Eu estou contemplado. Muito obrigado. E acho que também nas práticas teatrais isso tem acontecido muito, né? Eu não conheço muito, eu conheço o trabalho eu vi uma vez o trabalho do Francis Wilker, né? Conheço o trabalho maravilhoso da Kênia Dias, né? Mas eu não conheço muitos trabalhos da cidade de vocês, né? Do DF. Mas eu conheço, claro, mais de São Paulo. Então, em São Paulo, a gente pode ver, assim, um avanço enorme nesse sentido. Então, tem grupos que trabalham só com a questão da negritude, do racismo, tem grupos que trabalham com a questão do bairro distante, da periferia, né? De como é sobreviver na periferia e ter um grupo de teatro na periferia, distante das mídias do centro da cidade, dos jornais, né, que são acolhidos, né? Como isso pulula na enorme cidade de São Paulo, são milhões de grupos de periferia que defendem questões identitárias. Então, eu acho que não só no trabalho acadêmico, mas na prática artística, isso vem acontecendo demais, né? E isso faz com que a gente pense no trabalho acadêmico com essas tonalidades. Ok? Muito obrigado. O Érico é professor do Departamento de Artes Cênicas, vindo da UFBA. Então, na verdade, eu acho que ele, com certeza, também tem muito dessa experiência para compartilhar, que ele, enfim, com certeza, experimenta lá. Eu não sei se você já conhecia. Eu já ouvi falar do Érico, agora me toquei. Caiu uma ficha. Agora vindo da UFBA. Ele também atua no PPGAC. Aproveitando que eu estou aqui com a voz, né? Queria comentar, também agradecer demais sua fala, Beth. Comentar, né, sobre esse território não é nem uma pergunta, eu acho que eu vou formular, muito mais assim, compartilhamento de questões que também me movem, né? Primeiro, desse território assim tão movediço, assim, certo, esse território do entre, né? Que é um território também que eu acho que a gente ocupa para tentar minimizar essas dicotomias, tentar dissipar um pouco essa coisa tão dual, né? Que se coloca, como você mesmo trouxe, né? Entre o real e o ficcional, entre o representacional e o performativo, entre o público e o privado, o pessoal, o coletivo, o crítico afetivo, quer dizer, como é que a gente sai né, dessa polarização, como é que a gente habita esse território e propõe essa invenção. E, por outro lado, uma coisa que me inquieta muito como artista criadora, sou atriz também, e uma coisa que para mim é sempre um grande desafio, é justamente como é que a gente politiza essa poetização do eu, né? Como é que a gente atravessa essa coisa do eu, do pessoal, quer dizer, como é que a coisa não fica numa egotrip só, né? Mas realmente move questões para além de mim, né? Para além dessa coisa muito centrada, muito autocentrada, né? Então, acho que esse para mim é um grande tema, né? Politizar essa autoetnografia, essa autoescritura performativa, seja lá que nome a gente der para isso, né? Que eu desconfio, assim, sinto que passa muito por essa dimensão relacional, por essa dimensão da alteridade, né? A presença da alteridade sempre, ou seja, desse olhar o mundo e olhar o outro
para que a gente também não se, né, não se, enfim, não viaje só com a gente mesmo e fique nisso. Eu acho que, como artista, para mim, esse é um grande tema, um grande desafio. Eu acho que Dinha, eu acho que você falou super bem aí, você já colocou a questão de modo muito bonito, né? Eu acho que é sempre uma dificuldade, é um lugar muito delicado, é uma trajetória sensível, né? É preciso achar o caminho no dia a dia, né? Não dá para não dá para ter uma ideia, uma sistematização disso, né? É um trabalho que se semeia, que se planta, que é um trabalho vagaroso, né? Eu costumava pensar e dizer para os meus alunos, né, principalmente para os meus alunos, que essa memória deveria ser uma memória dos outros em mim, justamente para que eu não que eu venha a perder a minha individualidade, mas que eu esteja sempre na dimensão do outro, trabalhando a minha na dimensão do outro, né? Então, o fato de se trabalhar sobre si mesmo com jovens, por exemplo, reverbera neles uma valorização, talvez, do entorno, da família, de quem eles são, de onde eles vêm, alerta para esse enraizamento, essa ancestralidade, né? Faz pensar sobre eles, o papel deles, quem são eles hoje, e por que eles fazem teatro, por que eles fazem performance, o que eles querem, né? Porque isso não é uma coisa qualquer, não é fazer um espetáculo, é um projeto de vida. É muito mais, né, do que criar um espetáculo, criar uma ideia, ter uma ideia, passar por um processo. É um projeto de vida, né, que é indissociável da sua vida, da sua construção como ser humano, né? Então, eu acho, primeiro que eu penso nessa questão do paradoxal, né? Que eu acho que vem há anos me acompanhando isso, desde que eu trabalhei com Eugênio Barba, eu e a querida Rita de Cássia, do programa de vocês, vem me acompanhando essa questão, né, de pensar sobre a memória, sobre essa vida interior, né, que salta para o exterior e que faz com que você enxergue as coisas de uma forma mais crítica, que você olhe, né, esse olhar da performance, né, faz enxergar a teatralidade das coisas, né? Então fica jogando com esse termo teatralidade, performatividade, que na verdade são sinônimos, né? A teatralidade tem N significados, mas você pode olhar na vida e enxergar o que é teatral, né? E esse teatral, o performativo também está na vida, ou está no teatro, que enxerga o humano, que enxerga a vida na representação, né? Então, essas percepções, né, que nos acompanham vão estabelecendo um território, um plano assim de compreensão para sair desse individualismo egoísta, né? Embora eu acho que você tenha que ter o seu individualismo, mas eu falo do individualismo egoísta e poder olhar para o outro verdadeiramente com as questões e lutar para acabar com as diferenças e desigualdades, as desumanidades, né? Então, eu sempre pensei nessa questão da memória, e agora eu acho que com essa ideia de como se dá a transmissão da memória, eu acho que dá um salto para o além de mim, né? Mas me inclui dentro dessa história. Então, eu acho que é importante você pensar em como você está transmitindo essas memórias que você construiu, que você elaborou, que você reapresentou, né? Então, eu acho que é importante essa percepção, né, de dar às formas estéticas um ato ético, né, de uma percepção ética. E eu acho que o trabalho passa por aí. Acho que a poética é a loucura da cabeça da gente, né? Como que a gente metaforiza tudo isso, como a gente
Eu até gosto mais de trabalhar com a metonímia do que a metáfora, né? Acho que a metonímia ela é implacável, você tem que colocar uma parte do todo, né? Então acho que isso na performance e na atuação ou na encenação, isso é muito precioso, né? Então você traz algo do mundo vivo, do mundo real, para a cena. E como o trabalho do ator performer, né? Ele no meu caso, eu trabalho sempre com a memória deles, a partir deles, do material, de um material grande, registrado, coletado, para depois compor alguma coisa, né? E essas lembranças, eu acredito que essas ferramentas com que ele constrói, com que ele compõe, elas permanecem no ato no ato performativo único e irrepetível frente ao espectador, né? Eu acho que é isso que ele tem que pensar, é aquilo que é aqui e agora, que é presente, né? Então essa emoção e afetividade do presente, é trabalhar com isso. Não sei se falei sobre tudo que você tocou, mas eu espero que tenha resolvido. Beth, essa última colocação foi da Alice, tá? Não foi minha, Didinha, não, tá bom? Agora a gente. Tudo bem, não tem Achei problema. que fosse igual. É a voz, é um pouco. As duas têm uma voz grave, não é? A gente tem agora o Desculpe, Danilo Alice. inscrito para falar. Olá, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem. Super bem. Gratidão, professora Beth, pelas reflexões de hoje, né? Por essa aula inaugural que vai inaugurar os trabalhos, né, do nosso semestre de forma remota. Né? Eu, como discente do doutorado, eu fico muito grato pela partilha e pela transmissão, né, do seu conhecimento. Né? Como o programa que está no Centro-Oeste, que foge também desse eixo Rio e São Paulo, né? O que chega para a gente é sempre muito bem-vindo. Então, gratidão também aos meus colegas de turma e aos ingressantes que vão ingressar. Professora, eu como pesquisador, assim, jovem pesquisador, né? Durante essa quarentena, né, pude acompanhar inúmeras atividades de forma online, em que os pesquisadores, né, sempre tocavam na questão do tempo, né? Por que nós, né, das artes cênicas, não investigamos, né, com profundidade a questão do tempo? Eu pesquiso a obra e a historiografia e a dramaturgia do Vianinha, do Oduvaldo Viana Filho, que produziu uma obra em contexto de ditadura militar, né? E o Vianinha falava muito, né? É uma questão que você tocou sobre a complexidade da realidade, né? As diferentes realidades e as complexidades dessa realidade. Então, tem um artigo dele que ele fala o artista diante da realidade. Ele fala que o grande problema nosso das artes cênicas é um problema também de ordem econômica, né? De ordem econômica. Então, ele fala assim, a arte, né, ela amorteceu as grandes faixas dos problemas existentes. Então, assim, a minha pergunta vai direcionar sobre essa questão, porque eu também pesquiso o lugar da memória, né? A importância da memória, né, como uma construção, porque se a gente não conhece a nossa história, a gente está fadada a repeti-la, né? A repeti-la no sentido de governos autoritários, né? Governos, né, ditatoriais e fascistas. Eu sempre digo, professora, por exemplo, com os alunos, que quando eles vão para a sala de ensaios, esqueça tudo que aprendeu, né? Esqueça tudo que aprendeu e possibilite ter uma abertura para sonhar, né? Com uma utopia do amanhã. E aí eu te faço a pergunta, como fazer um convite a essa experiência desse lugar da memória no mundo em que a gente vive com excessos de informações e que impede, né, o acesso à experiência?
né? Aí, levando em consideração a isso, a memória como também temporalidade, passado, presente e futuro, que está aí entrecruzados, nesse cruzamento, né? Como você disse, a ideia da herança, da transmissão, né? Então, assim, o que é o tempo e como fazer esse convite à experiência. Muito Agradeço. bem. Obrigada a você. Ô, Danilo, mas você já colocou bem isso aí, né? Eu achei que você até já argumentou super bem. Você tem toda a razão. O tempo é a mola da questão da memória, né? Então, você olhar para o passado, valorizar o passado, naquilo que nos serve, aquilo que é importante, aquilo que nos constrói, aquilo que nos performa, né? Como diria Judith Butler, eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Houve um tempo, acho que um teatro dos anos 80, por aí, final dos anos 80, 90, em que o teatro, ele chamava, inclusive, um teatro da imagem, né? Em detrimento de uma crítica, inclusive, né? Se falava no teatro da imagem, no sentido daquilo que o Guy Debord coloca, como uma espetacularização, né? Então, isso eu acredito que foi um momento ali do teatro muito, muito, com muitos recursos interessantes, né? Mas foi assim taxado de um teatro meio alienado, meio preocupado com a imagem, preocupado com a formalização da cena, né? Eu mesmo fiz uns trabalhos assim bem formalistas, embora tivesse um contexto bem crítico, né? Então, eu acho que os tempos foram mudando, foram se transformando. Então, eu acho que pensar no nosso tempo, é necessário que se pense no tempo anterior e para quem a gente faz, né? Para os futuros que virão, né? Os futuros jovens que virão, né? Então, eu acho que a questão do tempo é fundamental, né? Acho que você trabalhar com Vianinha é uma prova disso, né? Eu acredito que é uma pesquisa oportuna, porque eu acho que a gente tem mesmo que trabalhar com a história do teatro brasileiro, a gente tem que recontar milhões de vezes, né? E eu acho que nesse sentido você também está trabalhando com a memória, né? Com o patrimônio do teatro brasileiro, que é o Vianinha, né? Eu acho que convidar para a experiência é todo um procedimento, uma compreensão, né, do que você quer para a cena, né, do que você quer, talvez o que eu pensei assim quando eu fazia teatro, que agora eu não tenho feito tanto, eu pensava, o que eu gostaria de ver, o que me interessa ver. Então, isso era um ponto de partida, né, que experiência eu quero sentir, viver. Então, acho que é um ponto de partida, né, o que o colega do meu grupo está querendo ver. Então, eu acho que um convite para a experiência, né, eu acho que pode ser no sentido de buscar representar, né, as formas do seu pensamento, nas formas do seu pensamento, do seu modo de ver a vida, ou os modos diferentes de ver, né? Eu acho que o convite à experiência é um convite para desnudamento, né? É para se virar do avesso, é para virar um pedaço de ossos e peles e carnes que se reestruturam, né, com as emoções, com os afetos, que se erguem, que se movimentam com os afetos, com as ações. Então, eu acho que parte de uma compreensão mesmo, né, do que é a experiência, né, como diz, né, o Jorge La Roça, que a experiência é aquilo que nos atravessa, né? É uma coisa que a gente é uma coisa que nos toca, é uma coisa que nos pega, é uma coisa que nos faz sentir emoções, né? Então, eu acho que buscar essa experiência, né? Eu acho que é expandir também a experiência para o espectador, não só para o grupo e as relações entre as pessoas do grupo, mas também para o espectador.
Eu acho mesmo que é muito interessante pensar na realização cênica como uma experiência coletiva, né? Então, eu admiro muito a experiência, um dos primeiros espetáculos do Richard Schechner, que é o Dionísio 69, onde ele radicaliza, eu tive a oportunidade de assistir na universidade, porque eles têm todos os vídeos, têm todos os registros, e ele põe em jogo justamente a questão da experiência. Então, você percebe que tem uma estrutura daquele espetáculo, mas é uma estrutura frouxa, que dá abertura para os acontecimentos vivos, ou seja, alguém convida o espectador para participar da cena e o espectador vai, e aí vai outro, depois eles saem, e, enfim, são experiências que acontecem há muito tempo, né? O Schechner é o cara que se propôs, pelo menos na América do Norte, né, a provocar experiências, né? Ele já se encantava com as relações do teatro e da performance com a antropologia, né, com os estudos de liminaridade do Victor Turner. Então, ele estava impregnado desse conhecimento e tudo que ele queria era provocar essa situação de experiência, né? Bom, até aí é um longo processo, mas eu espero que eu tenha apontado pelo menos um caminho para você. Danilo, muito obrigada. Bom, a gente tem agora o Gabriel. Gabriel, com você. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Professora, eu queria primeiro falar que eu fiquei muito feliz de ouvir a sua perspectiva de um estudo acadêmico a partir da memória, justamente porque eu me propus, no meu trabalho, pesquisar, em específico, um processo criativo que é meu autoral, é um solo, do qual eu também sou dramaturgo. Escolhi pensar ele porque o termo dramaturgia começou a se tornar um termo muito importante para o circo. Eu sou trapezista de especialidade maior. E muitas perguntas que se fazem quando eu falo que eu propus pesquisar a mim mesmo, e muitos incômodos que eu mesmo tenho, vem do lugar de que qual é a importância que eu posso dar a mim mesmo numa linguagem artística uma história tão vasta e uma densidade de produção e de afetação ao público como o circo. Mas, ouvindo você falar, eu me lembrei também um pouco da minha história. Na minha graduação, eu sou psicólogo. E eu estudei com um professor recentemente falecido, Fernando Luiz Gonzalez Rey, e ele é um criador de uma teoria, de um conceito que ele chama de subjetividade coletiva. É descendente de uma psicologia russa, de uma psicologia soviética, que trata do sujeito, né, da subjetividade, e qual ele contribui dizendo que em toda constituição subjetiva existe um componente social, onde nós podemos compartilhar a nossa subjetividade com as outras pessoas, porque estamos num mar de subjetividades. Esse é um rompimento, no caso dele, uma contribuição, mas, enfim, na história da psicologia, esse é um rompimento grande. Por exemplo, é o mesmo tipo de movimento que faz com que Freud rompa com Jung, quando Jung vai falar que existe no inconsciente um inconsciente coletivo. E aí, também na sua fala, eu me lembrei um pouco da Patrícia Leonardelli. Eu convivi com ela durante meu mestrado na Unicamp. Hoje ela é professora na Federal do Rio Grande do Sul. E, se não me engano, o trabalho dela de doutorado, eu não tenho certeza se é doutorado ou pós-doutorado, trata de memória, e ela afirma que memória é criação. E isso também me parece uma questão que nos transforma enquanto sujeitos. Quer dizer, a minha memória, o meu passado, ele é revisitado por mim mesmo na minha história.
E hoje eu fico pensando, por exemplo, quando eu vejo nós tratando de temas como racismo ou feminismo. Por exemplo, na minha história, eu já convivi com pessoas negras que, alguns anos atrás, não se reconheciam como negros, falavam que eram morenos, e hoje eles têm muito orgulho em dizer que são negros. Quer dizer, a própria identidade se reconfigurando a partir de uma memória social, né? E eu fiquei pensando, talvez considerar esse aspecto intrínseco à memória individual como uma expressão também de uma memória social que pode ser a todo momento recriada, não seria talvez um caminho para a solução da questão que a professora Alice colocou de como propor pesquisa autobiográficas, trabalhos autobiográficos que que superem a valorização egóica, né, narcísica do artista? Uhum. Eu queria começar falando sobre essa frase que você disse da Patrícia. Conheço a Patrícia, ela, em São Paulo ela fez o mestrado, ela assistia minhas aulas, e sei que ela fez eu não li, mas eu sei e tenho vontade de saber mais, né? Memória e criação, eu acho que ela quer dizer que a memória, na verdade, é uma invenção, né? A memória é feita de coisas que se lembra, mas que são um pouquinho transformadas e reimaginadas, né? Se você for contar mais de uma vez sobre a sua memória, você vai acrescentar um fato. Então, eu acho que nesse sentido que a memória é criação, né? Agora, a questão do eu, né? Eu acho que é uma questão que a gente deve ter cuidado. Eu acho que remete um pouquinho ao que eu falei para o Danilo antes, né? Não, para Alice, que eu parto do princípio, né, de que a memória dos outros em mim, né? É diferente da minha memória, a memória dos outros em mim, né? Ou como tem um exercício que eu aprendi que é do Grotowski, parece, que eu aprendi com o François Kahn, que é uma coisa incrível o exercício, porque ele faz você sentir justamente essa questão dos outros em você, né? E que eu acho que você quebra um pouquinho com essa percepção de um eu narciso, um eu centrado em você mesmo, autorreferencial em toda a sua abordagem, né? Eu acho que você relativiza esse eu com o outro. E nesse exercício do François Kahn, a gente tinha que cantar, vocês devem conhecer, tem naquele livro do Thomas Richard, né? Mas eu vivenciei esse exercício, assim como vivenciei como é a vigília também, que eu acho que é muito interessante e tem a ver com isso, né? E acho que o François Kahn foi um estímulo a trabalhar com a memória. E o exercício tem 3 partes. A primeira parte você começa a cantar canções que cantavam para você, né? Essas canções, elas não podem ser, por exemplo, num show, né, que muitas pessoas cantavam. Tem que ser alguém que canta para você. Aí você canta, você começa a pensar, aí vem sua mãe, vem seu pai, a sua avó, sua tia, vem a família inteira, ou ninguém cantava para você, sei lá. Mas você começa a pensar nesse universo que te habita, né? E que alarga o seu eu, que você começa a pensar que você não é nada sozinha, que você é algo com os outros, né? Você existe por causa dos outros, né? E então esse exercício ele acaba te levando para um lugar assim muito distante, que era a pretensão do Grotowski, né? E lá da sua infância, daqueles momentos, né? E você vai inventando, você vai criando, vai colocando ingredientes novos, e você vai misturando. E depois que você canta baixinho para você, muitas vezes, você você constrói no espaço da sala, do ensaio, né? Em deslocamento, parado, como você quiser, você constrói esses corpos dos outros, o seu, o dos outros, e você tira a canção e tenta trabalhar
essa gestualidade que vem, assim, às vezes que eu trabalhei, eu reconhecia a minha mãe em mim, é uma coisa muito, né? Algumas coisas que eu fazia eram muito semelhantes ao que a minha mãe fazia, como ela falava, expressões, né? Então, isso tudo vai abrindo um universo, né? Que vai povoando a sua imaginação e faz com que você perceba, né? Que você não está só, que você não está só, e que você não... E esse falar sobre você, né, falar, por exemplo, na sua pesquisa, né, você é uma história, é o pessoal político, né, é uma história de vida. Então, essa história de vida, né, com seus percalços, com as suas conquistas, né, vai resultar num monólogo, pelo que eu entendi, ou numa auto-performance. Eu gosto de chamar esse nome, porque ele remete também um ator que inaugurou um pouco essa questão da autobiografia no teatro, que é o Spalding Gray, né? Vocês me desculpem, é que eu estudei lá, eu estudei muito isso, e é incrível, né? Você percebe, por exemplo, o pessoal fazendo um trabalho muito semelhante, contando suas histórias, né? Então, tem muitos recursos onde você pode trabalhar a sua auto-performance, né? E aí você vai ter que encontrar na sua pesquisa, eu creio, o que falar sobre isso, né? O que você vai falar sobre isso, né? O que tem de importante nesse seu processo que pode ser transmitido que deve ser transmitido para outros e que outros vão aprender com isso, né? Eles não vão repetir talvez os erros ou vão imitar os erros, os acertos. Então essa condição, né, de transmissão, eu acho que é super importante, de como sai de você e habita o mundo. É como você fala para os outros, né? E, na verdade, você pode fazer sobre você mesmo, mas você não está só. É importante perceber isso, né? Em tempo que você fala em coletivo, em comunidade, né? É importante perceber, né, que você ocupa um espaço dentro de uma comunidade e que você se constrói a partir disso tudo. Né? Diferente de uma ideia de identidade fixa, né, você vai se transformando com tudo que você faz. Você vai se tornando a pessoa que você é pelas coisas que você passou, pelas coisas que os caminhos que você escolheu, né? Então, eu acho que eu cheguei num ponto que eu não dissocio a minha vida da minha arte, né? O que eu faço, o que eu penso é igual no que eu faço. O que eu faço, o que eu penso se igualam, né? Mas isso é uma experiência que vem há muito tempo, né? Você é um super jovem, acho que você vai descobrir o caminho, né? Eu posso te ajudar de alguma forma. Não sei se respondi, depois a gente pode conversar melhor. Bom, parece que a gente está chegando ao final, né, do nosso tempo, que passou muito rapidamente, porque foi muito intenso, né? E eu gostaria só, Beth, de tentar fazer uma última colocação, pergunta para você, né? Assim, dentro desse campo vasto, né, da performance da memória, a gente tem alguns vínculos, né, com a neurociência, né, com a biologia do conhecimento, né? Vários autores aí, principalmente gostaria de destacar, né, o Maturana e o Varela, que eu acho que são, né, assim, estruturas basais para refletir um pouco sobre essas questões. E me vem também à memória uma ideia quando você fala do encontro, né, do coletivo. Será que quando a gente fala das autobiograficções, né, eu gosto dessa nomenclatura, porque eu acho que a memória realmente ela nos reinventa, né? Existem alguns neurocientistas que inclusive dizem que é muito difícil que o cérebro distingua em alguns momentos o que é real memória e o que é memória inventada, porque a gente também ao longo da nossa trajetória, das nossas construções, a gente inventa
ou olha apenas por uma faceta da experiência que tivemos, e aí essa memória, né, floresce ou aflora a partir das nossas pulsões e das nossas afetações com a experiência daqueles tempos e espaços nas quais elas foram vividas. E aí é interessante trazer uma fala do João Moreira Salles, né, quando ele aborda a questão do documentário, e eu acho que para a gente é um bom diálogo com o audiovisual, né, a partir do momento que a gente utiliza, em algumas vezes, né, as mesmas nomenclaturas e os mesmos referenciais literários, né, e epistemológicos da literatura e do audiovisual, que ele diz o seguinte, que o documentário não é sobre alguém, é sobre o encontro. Né? Então, eu acho que quando... E aí falo a partir das minhas pesquisas também, né? Nessa tentativa de fusão e quanto artista docente também, que intento muito estimular nesse ator criador, nesse ator co-criador, em performance, em espaço, em sala de aula, né? Nesses espaços de invenção e de criação coletiva, em como é que a gente pode acessar essas memórias, acessar essas experiências, mas principalmente trazê-las para o lugar do encontro. Né? Eu acho que será que esse pode ser um dos pulos do gato, né? Ou para que a gente descentre ou retire esse olhar ou essa perspectiva narcísica que se aparenta, né, com as experimentações televisivas ou agora nas lives, né, nesse mundo tecnovívio, como define o Jorge Dubat, né? Para trazer para uma experiência de criação mais autoral e mais ética, político e estética dentro do território das artes vivas? Esqueci a pergunta. Desculpe. É isso, assim, não, se a gente você falou sobre encontro, diálogo né? com as neurociências, né? Primeiro a neurociência. Trazem para a gente um referencial de espaço-tempo distinto das memórias, né? Que abrem a discussão para uma memória celular, não é? Para uma reinvenção da memória, e etc. E trazendo essa ideia do coletivo e das ficcionalizações naturais das memórias, né? Como é que a gente pode usá-las como pulsões, como dispositivos mesmo, né? Como manifestos, como eu falei que a Virginia Despentes faz na obra dela, né? Mesmo sendo uma obra filosófica, política, mas como é que a gente também, enquanto artista das obras vivas, enquanto acontecimento, podemos trazer essas personas, esses arquétipos, essas ficcionalizações dos acontecimentos a partir dos encontros. Será que essa seria um bom mapa, uma boa cartografia para pensar? Você sabe que o encontro é uma teoria, né? Tem uma teoria do Spinoza lá sobre o encontro. Aí muitos falam sobre a questão do encontro, que é o momento. Eu até fiz a resenha do livro da Eleonora, e ela fala também da questão do encontro. Ela cria toda uma performance, né, do encontro, né, que é um trabalho de memória, né? Ela convida alguém para fazer uma ação com ela, e ela faz, que é um agenciamento também, que a gente chama, né? É um encontro e é um agenciamento, que é criar parcerias, fazer negociações, trabalhar juntos, né? O que sai desse encontro, o que fricciona a vivência de um na do outro. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que o encontro é uma chave, com certeza. Compreender o encontro, né, meu com você e com o outro, né, da minha vida, da minha bios com as bios dos outros, é uma forma de promover esse encontro, de promover essa experiência e de trazer, talvez, essas imaginações, esses personagens, né, ficcionais. Agora, tem muitas maneiras, né? Se a gente for pensar no próprio teatro... Bom, deixa eu falar um pouquinho da neurociência, que eu
Eu conheço Varela, mas não é um campo que eu tenho me aprofundado. Tenho me aprofundado muito mais na antropologia, né, na estética, na estética da performance, muito mais do que propriamente, ou até mesmo da neurologia, né, pensar nas sinapses, nessas questões todas da neurologia, porque a memória ela pode ser abordada em diferentes campos, da psicologia, do não sei o quê, né? Então, o meu pensamento sobre a memória, ele reside mesmo dentro da estética da performance, né? Como um encontro, como uma partilha, como uma troca, né? É isso que eu encontro. Eu acho que, claro, tem toda uma teoria que agora eu não saberia explicar, né? Mas que é mais ou menos isso, que eu acho que ela é um estímulo para essa criação, para essa troca de experiências, né? E eu queria colocar uma outra coisa, ainda sobre o que você falou, né? Que é um pouco sobre o IATO, a companhia IATO, que é uma companhia que foram todos meus alunos, né? E com alguns, eu trabalhei muito com eles, não só nas aulas, mas fizemos espetáculos, tudo, blá, blá, blá. Então, essa coisa da memória vem por aí. E eles foram, depois que eu parei de trabalhar com eles, eles foram para um caminho bárbaro, eu acho incrível o caminho que eles foram, mas eu acho também questionável em relação à ética, né? É bom a gente pensar isso, não ter tantas certezas assim, né, de que a memória é sempre ética, né? Nem sempre a memória do eu, nem sempre é num terreno da ética, né? Às vezes o tiro sai pela culatra. Então, eles têm um procedimento de criar que é a partir de cartas, de escrita, né? Cada um escreve a partir de uma proposta do Léo Moreira, escreve, digamos assim, eles fizeram aquele ficções, né? Então, cada um trouxe alguém da família para ampliar para presentificar mais ainda a relação, a história, a imaginação, a memória que eles estão trabalhando, né? E eles partem de suas próprias histórias, de suas próprias escritas, né? Para depois, então, despojado de qualquer signo de representação, mas ao mesmo tempo dentro de uma representação, eles, olho no olho, transmitem essas histórias, contam essas histórias para os espectadores e que ficam, digamos assim, identificados, né, ou tocados com isso, se encontram, né, se encontram com essas memórias, se encontram com essas ideias. Então, é muito interessante, né, pensar, por exemplo, no Tadeusz Kantor, né, que representava com objetos tirados das ruas, né, madeira velha, construía, revivia aquele objeto morto numa cena viva, né? E ele mesmo se colocava em cena e trabalhava com as memórias da sua infância. Ou a Pina Bausch, né, que vai trabalhar com a memória dos seus atores, que lança perguntas, questões, até que surge a resposta que ela acha que interessa, né? E dali saem aquelas performances maravilhosas sobre memória, né? Sobre a memória dos artistas, que nada mais é que memória do seu lugar, do seu passado, das suas relações, né? Então, eu acho que essa ideia de um encontro é perfeita, né? Eu acho que esse encontro é justamente o que vai permitir a continuidade de uma amizade política, né? Que é uma ideia que eu trago de um filósofo, que é o Agamben, que é justamente essa amizade, que não é uma amizade de troca de favores, né? Ou de troca de falas e conversas, de história. É muito mais, é uma continuidade, é uma aliança, né? Para construir um mundo melhor. Acho que vai por aí. Jim? Muito grata, Beth. Eu que Sempre agradeço genial. vocês, maravilhosos. Eu agradeço
imensamente vocês duas. Acho que foi uma tarde super bacana e acho que foi muito bacana a gente terminar falando. Eu esqueço de desligar meu ventilador, desculpa, gente. O meu computador ele está super aquecendo e eu esqueço que quando eu ligo meu microfone tem que desligar. Mas muito bacana que a gente tenha terminado falando de encontros, né? E aí também, assim, só para trazer mais um pouquinho disso, lembro de Spinoza, na questão, assim, de que desses encontros que possam ser encontros que tragam afetos alegres, né? E que isso não é uma fala polianesca, isso não é uma fala super otimista e apaziguadora, não, é no sentido, o afeto alegre no sentido daquele que aumenta a nossa potência de agir, né? Então, eu acho que os momentos de tensão, as críticas, as discordâncias, elas são super bem-vindas, desde que elas signifiquem realmente uma pulsão de fortalecimento mútuo, né? E não de fragilização e não de cancelamento. Eu acho que a gente tem que estar junto e sim se criticar, se colocar questões, se apontar questões. Todos nós temos muito para aprender sempre, né? A vida, estar aqui é um eterno aprendizado. Então, acho que com esse sentimento a gente retoma, né, o nosso semestre ali, que deu uma pincelada, mas no fundo é um início mesmo, e que estejamos todos e todas, discentes, docentes, técnicos, nesse espírito, né, de aprender realmente, com esse encontro que é tão transformador, né? Quando a gente pensa que também nos estudos da neurociência e outros campos de conhecimento, a gente entende que o corpo ele é o tempo inteiro transformado pelos encontros com o ambiente, pelos encontros com outros corpos, humanos e não humanos, vivos ou menos vivos, né? O que é vivo, afinal, acho que a gente também está no momento de colocar em questão tantas coisas. Então, eu desejo que a gente tenha realmente esses encontros alegres no sentido espinosista, ou seja, que aumentem a nossa potência de agir nesse mundo, porque o que a gente precisa agora é agir de algum modo, né? Mesmo que seja... Alice, eu lembrei agora que o Spinoza fala de bons encontros e maus encontros, né? Exato. Os afetos alegres, os afetos tristes, é isso aí. Perfeito. Então, que tenhamos bons encontros. Isso que a gente quer, ter bons encontros. Exato. Não é? E crescer juntos. E com todas as verdades que a gente precisasse dizer. Vamos nos dizer. E vamos receber, acolher e seguir. Com muito amor. Isso. Muito obrigada, então, gente. Obrigada demais. Acho que a gente fecha por aqui. Vou encerrar nossa gravaçãozinha.